A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o relatório da PEC que expande o teto de gastos públicos em 145 bilhões de reais por 2 anos. Isso viabilizaria a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600 no ano que vem. Agora o texto já pode ir à votação no plenário do Senado. Aliás, a previsão é que vá ainda nesta tarde, onde precisa da aprovação de 3/5 dos senadores em 2 turnos. Em seguida, caso seja aprovada, a PEC vai para a apreciação da Câmara. No entanto, a tramitação promete ser difícil, já que uma ampla base de parlamentares apoiadores do atual presidente, Jair Bolsonaro, discordam da proposta e apontam para riscos fiscais que a emenda pode causar. Afinal, a PEC vai avançar no Senado? Esse é o tema do nosso debate de agora na CNN. Para isso, nós convidamos o deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso, vice-líder do governo na Câmara. Boa tarde, bem-vindo. E o deputado federal eleito Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Boa tarde também, bem-vindo mais uma vez. Antes de mais nada, nossas regras, temos por premissa aqui na CNN o equilíbrio na fala dos nossos convidados, por isso cada um vai ter cerca de 2 minutos para cada resposta. Para que eu não seja indelicada, nunca quero ser, interrompo os senhores, temos uma sinalização padrão. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito isso, vou à primeira rodada de perguntas. Começo com o deputado José Medeiros. O senhor acredita que a PEC vai avançar como está no Senado? Por quê? Então, ela passou na Comissão de Constituição e Justiça, me parece, com uma relativa facilidade. Eu creio que no plenário do Senado vai ter um pouco mais de dificuldade, mas pelo que eu estive conversando com alguns senadores, me parece que a proposta lá, ela passa do jeito que passou na Comissão de Constituição e Justiça, né? O Senado, ele está, vamos dizer assim, bem alinhado com o governo que está entrando e, a meu ver, lógico, nós temos um entendimento diferente. Nós aprovamos um teto fiscal para o Brasil há algum tempo, isso deu certo, recuperou a economia e os números estão aí para mostrar isso. Na Câmara que a gente vai tentar ver se a gente consegue barrar. Vou repetir então a pergunta para o deputado eleito Lindbergh Farias. O senhor acredita que a PEC vai avançar no Senado como está? Por quê? Olha, claro que sim. E quem precisa dessa PEC é o Brasil. Porque o Bolsonaro na campanha falava de R$ 600 no auxílio emergencial, só que só deixou 400 na peça orçamentária. Então, um dos objetivos dessa PEC é aumentar de 400 para R$ 600. Compromisso dos 2 candidatos. E tem mais, R$ 150 por criança. Essa foi uma promessa do presidente Lula. A partir de agora, quem recebe o Bolsa Família vai poder cadastrar crianças de até 6 anos e vai ter um acréscimo de R$ 150. Outro ponto que é importante dizer é que o orçamento que Bolsonaro deixou para 2023 era um orçamento fake. Era um orçamento que, na verdade, tinha cortado tudo. Olha, saúde indígena, foram cortados 95% do orçamento de 2023 em relação a 2022. Eu estou com os números aqui do Minha Casa Minha Vida. Sabe quanto foi esse ano? 665 milhões. Sabe para quanto ele reduziu? 34 milhões. Então, veja bem, essa PEC é para pagar Bolsa Família, o aumento do salário mínimo, mas também para recompor o orçamento que foi dilacerado. Está havendo uma destruição do Estado. Vocês estão vendo? Nós estamos agora em dezembro e está faltando recursos para o funcionamento das universidades, dos institutos federais. Está tudo parando, está tudo quebrado. Então, o objetivo dessa PEC também é recompor o orçamento para que Lula possa governar, gerar empregos, combater a fome, aplicar o programa que foi vencedor nas eleições.
Sim. Nossa, está com tempo ótimo, hein, deputado? Terminou exatamente no seu tempo. Vou à segunda pergunta. A segunda rodada começa com o senhor também, deputado Lindbergh Farias. Alguns economistas escutados pela CNN acreditam que o tamanho do gasto adicional aprovado na PEC deve impactar a perspectiva de juros no país e colocar o país em uma situação mais delicada. O senhor concorda? Não, de forma nenhuma. Deixa eu te contar. Quando o presidente Lula entrou em 2003, a dívida do Brasil era de 60% do PIB. Quando ele saiu, caiu para 34% do PIB. Nós vamos discutir um outro arcabouço fiscal. Só que, veja bem, essa emenda do teto de gastos não estava funcionando. Eu volto a dizer, nesse ano que passou, agora 2022, nós estamos gastando 19% do PIB em despesas. Na programação orçamentária do próximo ano, estava 17,6% do PIB. Na verdade, nós temos um espaço fiscal aqui de neutralidade de 150 bilhões. A gente colocar 150 bilhões a mais nesse orçamento 2023 significa que nós vamos gastar o mesmo de 2022. Não tem jeito, nós temos compromisso com a responsabilidade fiscal, vai ter que ser feita uma reforma tributária. Infelizmente, no Brasil, os muito ricos pagam poucos impostos. Nós temos aqui no Brasil isenção de impostos para distribuição de lucros e dividendos. Estou falando aqui de milionários que ganham de dividendos, um banqueiro, R$1 milhão por mês, que não paga nada de imposto, enquanto um professor que ganha R$6 mil paga 27,5%. Nós vamos discutir a questão fiscal, mas temos que fazer isso junto com o debate da reforma tributária e do crescimento econômico. Agora, eu quero refutar a tese de que está havendo gastança. É um equívoco. Vocês estão vendo que esse ano está parando tudo no governo Bolsonaro. O orçamento do ano que vem, 2023, que ele mandou, era 150 bilhões menor do que esse. Então, não tem gastança. É uma proposta muito razoável essa. É uma proposta feita em cima de um compromisso fundamental da eleição, que foi o do Bolsa Família, de R$600. Obrigada, deputado. Vou repetir a pergunta agora para o deputado José Medeiros. Alguns economistas escutados pela CNN acreditam que o tamanho do gasto adicional aprovado na PEC deve impactar a perspectiva de juros do país e colocar o Brasil em uma situação mais delicada. O senhor concorda? Olha, a minha divergência com o pessoal da esquerda é pequena. Ela é apenas o seguinte, é que eu acredito que, assim como meu conterrâneo Roberto Campos acreditava, que quem distribui riqueza é quem produz. O PT acredita em distribuir pobreza, apesar de que diz ajudar. Veja só, ele falou sobre orçamento fake. Fake é você gastar quando você não tem. Nós realmente tivemos uma política nesse governo de gastar menos do que arrecadava. Isso tornou o Brasil um país responsável fiscalmente e estava saindo da crise que foi gerada justamente por esse pensamento de uma responsabilidade fiscal duvidosa. Veja que os anos dourados, aspas, do PT levou o Brasil àquela derrocada que foi o governo da Dilma e que nos deixou com 14 milhões de desempregados e um abismo fiscal. Então, nós temos agora, obviamente, tivemos que cortar alguns gastos, porque, por exemplo, o setor de habitação, o PT quebrou quase todas as empreiteiras do setor da habitação, porque os contratos que antigamente eram feitos a partir do momento que tinha lastro para começar os contratos, na época do PT foi cortado isso. Então, fazia contrato aos montes. Então, quando chegava o momento de pagar, não tinha. O presidente Jair Bolsonaro, obviamente, fez isso com responsabilidade. Então, vamos fritar o porco na própria banha. O PT não. Como disse a presidente esses dias para mim, ela disse, olha, nós vamos consertar as besteiras.
Deputado, que ótimo, deputado, eu falo as minhas regras aqui, só até assustando os senhores. Deputado, eu vou continuar com o senhor, continua seu pensamento, mas vou colocar aqui mais uma pergunta. Ainda há pouco nós ouvimos aqui outros especialistas sobre a possibilidade de a PEC sofrer modificações, não só no aumento do teto de gastos de 145, mas para menos de 100 bilhões de reais, mas também no tempo de tramitação de 2 anos para 1 ano. Eu lhe pergunto ao deputado José Medeiros, que acabou agora de perder conexão, voltou. Deputado, o senhor acha que a PEC deve sofrer modificações? Então, só concluindo, a senadora, então deputada, agora presidente do PT, ela me disse o seguinte: nós vamos consertar as besteiras que vocês fizeram. Eu falei, por exemplo, ela disse esse teto de gastos. Eu falei, mas Gleice, vai vir dinheiro da onde? Ela falou, nós vamos simplesmente atender as questões sociais. Eu falei, tá bom, mas com dinheiro da onde? Ela falou, vocês têm problema com gastar. Nós precisamos gastar para atender a parte social. Eu falei, da onde? Ela falou, se precisar a gente imprime. Então essa é a nossa preocupação. Então, mas eu esqueci a pergunta sua. Muito obrigada. Então, vou falar agora, vou repetir a pergunta para o deputado Lindbergh Farias. Deputado, nós ouvimos ainda há pouco especialistas aqui que diziam que o ideal, né, o mundo ideal, era que a PEC sofresse, sim, modificações e que essa expansão de teto fosse de menos de 100 bilhões e que o prazo dela fosse de menos de 2 anos, com 1 ano. Queria também a sua opinião sobre isso. Ela deve sofrer modificações? Olha, eu vou falar sobre isso, mas antes queria cumprimentar o deputado Zé Medeiros. Nós somos senadores juntos, discordávamos muito lá no Senado, fazíamos os embates. Espero que a gente continue fazendo isso em alto nível agora na Câmara. Mas quando o senhor diz que o PT quer gastar o que não tem, fala em responsabilidade fiscal, eu pergunto ao senhor, e Bolsonaro? Bolsonaro gastou 800 bilhões acima do teto. Uma farra eleitoral que foi feita. Os senhores não têm, sinceramente, autoridade para falar de responsabilidade fiscal aqui. Nenhuma. E, olha, eu queria responder a pergunta. Olha, eu já expliquei aqui o tamanho dos cortes no orçamento. A gente está repondo o orçamento que foi destruído pelo Bolsonaro. Eu quero que vocês acompanhem aqui. Construção de escolas de educação infantil. No orçamento desse ano, 111 milhões. Sabe para quanto caiu? 2,5 milhões. Investimentos em infraestrutura de 44 milhões cai para 22 milhões. Esses economistas, eles têm que saber, e sabem, que, na verdade, se a gente coloca 150 bi a mais, foram aprovados 145, nós estamos apenas recompondo o que foi gasto em 2022. Não tem aumento de gastos. Falam em juros futuros. Olha, nós temos no Brasil a autonomia do Banco Central. Nós estamos tendo a maior taxa de juros do mundo. A taxa Selic é 13,75%. A gente está vivendo um cenário de desaceleração econômica no mundo. A Europa está esperando, no primeiro trimestre do próximo ano, uma recessão. Isso é um cenário internacional. Então, veja bem, se a gente gasta menos de 150 bi, nós estamos fazendo retração fiscal. Está tendo aumento de juros e retração fiscal é colocar a economia brasileira na estagnação, na recessão. Então, olha, já houve uma negociação no Senado, caiu de 4 para 2 anos. Menos de 145 bi, para nós é inaceitável. Sim. Porque a gente coloca a situação da economia brasileira em bastante dificuldade, entrando numa situação de estagnação econômica. E isso é tudo que a gente não quer, porque o Lula foi eleito para gerar empregos. Eu agradeço muito a participação dos dois aqui. Nós conversamos com o deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso, e o deputado também federal eleito, Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro.